Então, muito obrigado. Me sinto honrado de estar aqui, muito feliz de me juntar sempre a Pulseio a fazer esse tipo de conversa, é muito legal. Me falaram no backstage aqui que todo mundo que está aqui manja de áudio e já trabalha com áudio. Inclusive, vejo muitas fotos de pessoas aqui que tocam instrumentos ou estão em estúdios ou mexendo em mesa de som, o que é muito legal. Então, significa que a gente pode falar sobre as coisas complexas, as coisas difíceis que a maioria da galera não entende. Então, todo mundo que tiver perguntas, por favor, mandem perguntas à vontade, o que vocês quiserem saber. Estou disponível para responder e podemos começar a conversar. Ó, Assim que você tiver pronto. enquanto ninguém pergunta, Pedro, eu que vou já lançar uma pergunta aí. Faz um resumão aí dos podcasts que você gosta de trabalhar, ou talvez de ouvir, às vezes você nem trabalha com os caras, mas porque eu tenho vários aqui que eu curto pra caramba, e eu acho que podcast é uma coisa sensacional, super bem aí inventada, alimentada, e a gente que é brasileiro aqui tem umas coisas muito boas, né? Dá uma pitadinha aí do que você gosta de trabalhar, o que você gosta de ouvir. Putz, eu trabalho com muitos podcasts mesmo, assim. Acho que se eu for contar quantos podcasts eu já trabalhei, dá tranquilamente mais 50, 70, Caramba. porque aqui na agência de podcast a gente já tem os nossos podcasts, a gente atende podcasts que vêm aqui, a gente atende produtoras como Spotify ou como Amazon Prime, que tem seus próprios podcasts e precisam de alguém para produzir. Então, realmente passou muito podcast aqui. Mas tu falou que tá fã de podcast, quais podcasts que tu gosta? Eu adoro Ah, ouvir as pessoas cara. falando. Eu gosto muito daqueles ou de história de terror, né? Tem uns que são meio história de terror, história macabra, assim, esses daí são os meus prediletos. Os de crime, que, né, não tem como a gente não saber, os de fofoca internacional de artista, tipo, né, bem, assim, coisas super legais. E, putz, cara, tem uns aí que eu fico, e eu gosto muito de ouvir sobre true crimes, né? Não só aqui do Brasil, mas principalmente do exterior, porque aí eu treino, estou sempre treinando o ouvido, né? Para inglês. Então, isso aí é bem legal. Olá, o teu xará, o Pedro, está perguntando qual que é o nome da produtora. O nome da produtora é uma agência de podcast chamada Agência de Podcast. Então, é bem fácil de lembrar. É um nome super criativo também. Lisa, tu falou que tu gosta de true crime e tal. Tu tem alguns podcasts específicos aqui do Brasil que tu gosta? Ai, cara, aqui do Brasil tem aquele, eu não lembro o nome do rapaz, um que é um de barbinha e óculos, Viana, Vilela, alguma coisa assim, Vilela, eu acho. O Rogério Ele, Vilela. isso. Ele tá sempre misturando umas coisas interessantes, assim, né? Ou ele tá conversando com algum psiquiatra muito, muito louco, ou ele tá conversando com alguém que fez alguma pesquisa de crime, né? Alguma coisa mais interessante, assim. Mas é que eu tenho a gen- Cara, quem gosta de coisa de terror, né? De terror, de macabro, sinistro e tal, a gente sempre ouve essas coisas, sempre lê essas coisas, então é. Esse menino tem um podcast legal, que ele traz umas coisas bem diversificadas. Agora, eu sou muito fã do podcast Vênus, que eu acho que é muito diversificado, e eu acho super legal, assim, dá de É, tudo. o Vilela é muito legal. Ele tem o Inteligência Limitada, que é o podcast dele, né? Inclusive, ele começou esse podcast com um parceiro da Full aqui no Brasil, que é o pessoal da Super Cinema. A gente já É fez várias mesmo? coisas com a Não Full. sabia. É o pessoal da Super Cinema que começou a parte técnica lá do projeto com o Rogério. E aqui da agência tem o Vitor Soares, que é podcaster do História em Meia Hora e História para os Brother, que vai direto lá no Vilela contar várias histórias, tipo histórias legais que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, ou histórias que aconteceram, enfim. Tem muita coisa legal na história, né? E ele vai lá Esse, contar. é, Então, é. realmente é um Esse menino podcast da bem Segunda legal. Guerra Mundial, acho que eu sei quem é. Ele tem um canal no YouTube também, que ele fala Não, sobre. ele tem o maior podcast de história do Brasil, que se chama História em Meia Hora. Hoje ele é exclusivo do Spotify. Ah, eu acho que eu sei quem é. Eu, de vez em quando ele me passa uns pedacinhos no TikTok. É, TikTok. provavelmente. TikTok é vida, né? É o resumo da vida. E, ai, eu não sei se vocês viram hoje, assim, mudando um pouco de assunto, mas vocês viram que a Tina Turner morreu hoje? Cara, eu tô arrasada, arrasada. Hoje, dia 24/5/2023. Que arrasada. Descobri isso agora. Não É. sabia.
Eu vi agora de tarde, assim, parece que foi perto de 3:30 da tarde. Super tem a ver, né? Cantora aí, uma super, super, super mulher, nossa. Quem nunca assistiu o filme que tem uma parte da história dela, por favor, assistam. Tem inclusive mesa de som no filme, estúdio de gravação, né? Ela passou boa parte da vida dela dentro do estúdio, então eu imagino que faça sentido. Mas eu não estava ligado nisso. Mas, enfim, o Inteligência Limitada é um podcast muito legal. O podcast do Crime aqui no Brasil tem Modus Operandi, ou Casos Bizarros também são outros podcasts muito legais que tem aqui no Brasil disso. E acho muito legal tu ter comentado sobre esses podcasts, porque acho que falar de podcast é a mesma coisa que a gente falar de vídeo. Porque tem muitos tipos de vídeo. Existe vídeo no cinema, existe vídeo na televisão, vídeo no TikTok, que tu mencionou. E podcast é basicamente a mesma coisa. Tem podcast de absolutamente tudo que tu pode imaginar. Podcasts que são podcasts de conversa, podcasts que são mais produzidos, que são basicamente um filme sem vídeo, ou podcasts que são mais documentais. Então, tem muitos tipos de podcast por aí, e acho que é legal a gente poder dar uma olhada nisso tudo e ver que quando a Carol me chamou para falar aqui, ela queria que eu falasse sobre oportunidades dentro de podcast. E oportunidades dentro de podcast tem muitas, assim como tem muita oportunidade dentro do mundo do vídeo em si, porque existem muitos tipos de podcast que estão acontecendo, e aqui no Brasil é um mercado que está só começando, embora tenha muita gente que acha que é um mercado que já está um pouco saturado, é um mercado que nem começou a andar comparado ao mercado dos Estados Unidos, que, querendo ou não, é o mercado que a gente mais se espelha, que é o mercado mais desenvolvido do Claro. entretenimento por aí, e tem muita, muita oportunidade, especialmente para pessoas que trabalham com áudio, porque podcast é só áudio, né? Então a gente precisa de pessoas que trabalham com áudio dentro disso. Pessoa que é da área técnica, que nem essa turma fera que está aqui com a gente, tipo, manja Ai, gente, eu não sei, vocês têm que me ajudar. Eu não entendo dessas coisas. O que vai num podcast? Eu não sei. Para mim é um microfone que grava a voz e bate papo, mó legal, né? Eu entenderia talvez da produção das ideias, isso sim, mas a parte técnica. Quem que quer fazer um comentário aí? O Elton falou pra gente que saíram várias homenagens para Tina Turner hoje. Eu posso imaginar. Eu vou até contar para vocês uma coisa que eu não contei ainda, mas que eu conto em todo lugar que eu vou, que eu sou colecionadora de Barbie, né? E uma das que eu comprei esse ano comprei duas Tina Turner. Uma que eu deixo fora da caixa e uma que eu deixo dentro da caixa. Então hoje é dia de fazer uma homenagem para minha Tina, que depois eu mostro para vocês. E conta pra gente, Pedro, o que que você. O que, quando você diz que tem essas oportunidades, assim, que existem, o que é exatamente a oportunidade? É o cara que vai gravar, é o cara que vai. Me conta mais ou menos. Claro, bom, tu não começou muito errado descrevendo o que que é a parte técnica no podcast, porque tudo começa com o microfone e começa com uma voz. E às vezes é um pouquinho mais complicado que isso, mas é o mais básico de tudo, justamente é isso, um microfone e uma voz. O podcast, antes da gente falar das oportunidades de trabalho dentro do podcast, a gente precisa entender qual que é o poder do podcast em si, o que que ele faz, por que que ele é tão importante, por que que ele está dando tão certo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos hoje é o maior mercado em questão de tamanho, mas se tu for ver em questão de porcentagem de ouvintes, tu vai para o norte da Europa, é lá onde o pessoal mais escuta podcast, quase 90% da população lá escuta podcast. E por que que ele é uma coisa tão forte, especialmente dentro da publicidade? Porque as pessoas que escutam podcast gostam muito de podcast. As pessoas que escutam podcast são muito fiéis ao podcast. Não são como as pessoas que têm o Instagram e de vez em quando dão uma olhada no Instagram, ou têm o YouTube e de vez em quando dão uma olhada no YouTube. Geralmente, quem escuta podcast tem uma rotina ao redor de escutar podcast, tem uma certa fidelidade, especialmente com os criadores de conteúdo de podcast. Então, e existe um motivo muito científico para isso, na verdade, que é que, bom, todo mundo aqui trabalha com áudio, todo mundo sabe quanto música é muito legal. E todo mundo sabe quanto que escutar coisas é muito legal. E existe um motivo por causa disso. É porque nós, seres humanos, a gente processa o som muito mais emocionalmente do que racionalmente. Então, quando a gente lê alguma coisa, a parte racional do nosso cérebro, então a parte que calcula riscos, a parte que tenta botar valor nas coisas e tentar medir esforços, que é o nosso córtex pré-frontal,
ela que funciona mais quando a gente está lendo alguma coisa. Agora, quando a gente está escutando alguma coisa, a primeira parte que começa a acender no nosso cérebro é a nossa amígdala, que é a nossa parte onde tem as emoções, onde a gente reage a alguma coisa, quando a gente sente medo, quando a gente está preocupado. Então, por que isso? Isso, na verdade, é um certo método de defesa que a gente tem, que antigamente, quando a gente morava no meio da floresta e a gente escutava um leão rugindo, a gente não precisava identificar se era um leão, se era um tigre, se era um tigre pintado, se era um tigre branco. A gente só precisava sentir medo, ter adrenalina no nosso sangue e sair correndo. E isso continuou, obviamente, é um exemplo um pouco exagerado, mas continuou até hoje. A gente processa o som muito mais emocionalmente do que racionalmente. Por isso que quando a gente escuta uma pessoa falar, a gente acredita muito mais no que ela está falando do que quando a gente lê o que uma pessoa falou. Por mais que a gente não pense muito nisso, a gente não coloque, a gente não raciocine pensando sobre isso, a gente acredita muito mais nas pessoas que estão falando e a gente tem reações emocionais muito mais seguidamente quando a gente escuta uma história em vez de quando a gente lê uma história. Por isso é muito mais fácil a gente chorar num filme do que a gente chorar lendo um livro. E por causa disso, o podcast apresenta uma oportunidade muito, muito, muito forte, especialmente para dentro da publicidade. Porque as pessoas que escutam uma pessoa indicando algum produto ou alguma coisa dentro de um podcast, elas acreditam muito mais do que se elas veem essa propaganda na televisão ou se elas veem essa propaganda naqueles anúncios extremamente irritantes interrompendo meu vídeo no YouTube. E a possibilidade, a probabilidade dessa pessoa comprar esse produto acaba sendo muito maior do que se fosse qualquer outro tipo de mídia. E a gente vê isso nos resultados, a gente vê isso nos números, na verdade. Eu vou puxar uma cola que eu tenho aqui do meu lado, porque eu sou péssimo lembrando números, e vocês vão ter uma ideia do porquê que isso está dando certo. Só nos Estados Unidos, ano passado, foram investidos mais 750 milhões de dólares, isso dá uns 5 bilhões de reais com B, em publicidade só em podcast. E a gente sabe que o retorno do investimento nisso é muito maior. Quando a gente faz uma campanha, quem está envolvido em áudio provavelmente não está envolvido tanto em publicidade, mas quando a gente faz uma campanha de publicidade no YouTube, quando a gente paga um influenciador, por exemplo, para falar de um produto no YouTube, a gente está esperando, se for uma conversão muito boa, a gente está falando de um influenciador muito incrível, um influenciador muito bom que sabe vender produtos muito bem. A gente está falando de uma conversão de aproximadamente 30%, sendo extremamente otimista, ou seja, 30% das pessoas que veem esse vídeo, elas vão comprar aquele produto. Já no podcast, na última pesquisa que foi feita aqui no Brasil, mais de 70% das pessoas que escutam podcast já falaram que compraram alguma coisa porque ouviram em um podcast. Você está Então, brincando que a diferença, eu sei porque eu trabalho com marketing também, né? E você está sendo gentil nos 30%, viu? muito, muito otimista. É, é. E no podcast a conversão é muito, muito, muito maior. Por alguns Nossa, motivos específicos. realmente. É, por alguns motivos específicos. Primeiro, por causa daquilo que eu te falei, que as pessoas elas reagem emocionalmente ao áudio em vez de reagirem racionalmente. É muito mais provável que elas, quando a gente faz uma venda, a gente faz essa venda emocionalmente antes de fazer ela racionalmente. Por mais que nós, seres humanos, a gente gosta de acreditar que nós somos seres racionais, a gente, na verdade, compra com emoção e depois utiliza a razão para justificar essa emoção. E é exatamente isso que um podcast faz. Por isso que ele é tão efetivo na hora de vender e a gente vê resultados tão bons quando a gente anuncia produtos que, obviamente, tem todo um estudo de marca e se encontra um podcast certo. Cara, eu Outro motivo. lembrei de um podcast aí da tua turma aí. Você é do Sul, não é? Sim. É, eu sei que meu marido é do Sul também, tem o sotaque bem, bem parecido, apesar dele já estar aqui em São Paulo há muito tempo, já ter perdido uma parte. Mas esse, Aham. esse podcast, ele é meio é o caixa preta, Ah, sim, tô do ligado. Pedro Ismanioto e o Paulista. Esse dá para a gente dar umas boas risadas também. Ô Pedro, o Jonas está perguntando qual seria o próximo passo para os podcasts no quesito áudio. Atmos? Já existem alguns podcasts com áticos, eu inclusive estou produzindo um agora. E
Honestamente, acho que a gente pode esperar que o Atmos no podcast seja mais ou menos como o Atmos no filme. Tá aí, é legal pra caramba, especialmente pra gente que adora áudio, mas realisticamente, especialmente podcast, a gente tem que levar em consideração que a maioria das pessoas está ouvindo no fone de R$ 5 que compraram no metrô. Então, ok, a gente pode sim fazer coisas mais tecnicamente impressionantes, mas o resultado no final acaba sendo mais para a gente mesmo que gosta desse sentido. Uma das coisas que eu estou muito impressionado na parte do áudio é a parte de inteligência artificial. Tem muitas ferramentas de inteligência artificial que estão me deixando extremamente impressionado com a qualidade do áudio, especialmente na parte de limpeza de áudio, que no podcast a gente trabalha muito com Isotope RX, a gente trabalha muito com, enfim, essa parte de... O drama da minha vida é receber pessoas que gravam com um microfone de Tamagotchi e eu tenho que consertar o áudio. E o Isotope RX é basicamente o salvador da minha vida. E eu comecei a utilizar algumas ferramentas que são de inteligência artificial, que são impressionantes e estão chegando muito perto do que o RX consegue fazer. Então, eu acho que, em vez de a gente conseguir encontrar outras partes técnicas do áudio na parte de entrega, a gente acho que vai ter muito mais inovação e tecnologia na parte de fazer o que a gente já sabe muito mais rápido e muito mais eficiente. Basicamente, o que os plugins fizeram no ano de 2000, trocando todos aqueles equipamentos que a gente tinha no estúdio, acho que a inteligência artificial vai fazer em breve. Eu vi Ah, que que alguém legal. começou a fazer uma pergunta e eu interrompi. Peço perdão. Isso. Não, não, na verdade, a gente tinha essa e agora tem. Aí o teu Eu só xará. queria fazer um comentário. Ah, sim, pois não. Desculpa, não, é que eu acho assim, o Atmos veio para imersão. E mesmo a gente usando dois fonezinhos, um fonezinho simples e tal, eu acho que tem um grande potencial por causa da imersão, né? Eu ouvi alguns podcasts que são feitos lá fora em Dolby Atmos, principalmente os criminais, né, que eles dão uma ênfase muito à ambientação, e fica muito legal você ouvir, perceber a ambientação, polícia, aquela coisa toda, aquela movimentação, aquela imersão que você tem na cena. Sim, Spotify está negociando agora para começar a usar o Atmos, né? Eu sou consultor da Dolby aqui no Brasil, trabalho junto com os caras há bastante tempo, a gente tem feito implementando vários estúdios Dolby Atmos, São Paulo, Rio de Janeiro, no Sul também a gente fez alguma coisa. Então, assim, eu creio que o diferencial não vai chegar agora, assim, não vai ser, não é todo tipo de produto que vai se encaixar dentro do Dolby Atmos como podcast, mas ele tem sim um potencial muito grande para quando você começar a trabalhar com imersão, ou seja, quando você quiser participar, né? Até agora, nesse atual momento, mesmo que você não for usar, você pode usar o YouTube como binaural, né? O Dolby Atmos permite que você faça uma renderização binaural de toda a sua mixagem Dolby Atmos. Então, eu já fiz uma experiência, tem um podcast também com um amigo meu chamado Sonocast. A gente fala muito mais sobre coisas técnicas, a área de audiovisual, cinema e tal, mas é bem divertido. A gente está meio devagar. A gente começou na pandemia, depois foi ralentando, ralentando, fazia uma a cada 2 meses, agora está fazendo uma a cada semestre. A gente tem que ter mais constância, mas é legal. Então, a gente fez umas experiências usando o Ambisonics, Dolby Atmos, e foi bem interessante. Não, eu vejo muita coisa legal acontecendo. Eu, pessoalmente, depois que eu descobri Dolby Atmos, eu fiquei apaixonado. É muito divertido mexer com isso. É são muito grandes as possibilidades que a gente pode fazer com isso. Especialmente no podcast, eu vejo que o mercado está começando muito ainda. Então, agora, obviamente, criativamente falando e artisticamente falando, as possibilidades são infinitas e incrivelmente assim, felizes da gente fazer, né? Eu fico empolgado demais pensando nisso. Mas olhando de uma perspectiva, quando eu digo que as pessoas estão com um fone muito barato para assistir ou um fone muito simples para assistir, não é apenas a questão do ouvinte final em si, mas a questão que para tu produzir uma coisa boa de Dolby Atmos, tu precisa de um grande investimento e muito tempo para produzir podcasts e muitas coisas. Eu acredito que o mercado podcast não está lá ainda. Eu acho que a gente vai chegar lá um dia e vai ser muito da hora quando a gente chegar. Eu mal posso esperar, inclusive, para a gente chegar. Mas por isso que eu vejo que, embora seja um negócio muito legal, eu vejo que hoje as ferramentas de inteligência artificial são algo mais próximas, são mais próximas da gente usar no dia a dia
do que o Dolby Atmos em si. Legal. Nem sei o que vocês falaram, mas bom, legal. Vamos lá. O Pedro, o teu xará, o Pedro perguntou aqui. Roncone, se você quiser, eu faço uma apresentação pequenininha tua aqui rapidinho para você ir participando também. Não, fica à vontade, eu estou aqui só ouvindo. Tá bom, tá bom. Mas de verdade, viu? A gente tá. Hoje é bate-papo mesmo, é para a Beleza. turma conversar. Então vamos lá. O Pedro perguntou assim: Pedro, você pode contar qual que é a estrutura de uma agência de podcast hoje? Coisas como tem uma sede, um estúdio de gravação dos podcasts, áudio e vídeo, vocês têm um tipo de classificação dos programas, por exemplo, aqueles que são gravados em estúdio, os que gravam em casa e aí são editados, finalizados em estúdio. Quantas pessoas trabalham diretamente em uma agência de podcasts como a agência de podcasts? E indiretamente, quais atividades são terceirizadas pela agência? Bem legal essa pergunta. Vamos lá. Pô, muito legal. Aqui a agência de podcast é muito, muito específica. Ela é uma empresa nova, ela existe desde 2018, se eu não me engano. Eu estou aqui desde 2019 e ela é dividida em basicamente três partes. A gente tem a nossa parte de o nosso próprio cast, então são os nossos podcasts que a gente produz, a gente investe como se fosse uma gravadora, uma Sony Music da vida, ou qualquer gravadora de música que a gente conhece. A gente vê um projeto que a gente acredita, investe nele, produz ele, a gente tem nossos produtores aqui dentro, ou a gente chama pessoas de fora se vê que é necessário, faz esse podcast acontecer, depois monetiza ele e, enfim, pega uma porcentagem desse valor, como uma gravadora faria. Essa é a parte 1 da agência de podcast. A parte 2 da agência de podcast é a parte que hoje é a oportunidade de mercado que a maioria das pessoas que fazem podcast estão indo, que é a parte de atender empresas. Então, tem muitas empresas hoje que veem o potencial em podcast, principalmente na parte de fidelização e conversão de clientes, e eles querem ter um podcast próprio da empresa. Então, tem várias empresas que trabalham conosco, como a Premier Pet, a Smart Fit já trabalhou conosco, o Badu, que é aquela rede social de relacionamentos, Bumble também, enfim, várias empresas que têm sua operação comercial ali e querem que o podcast faça alguma coisa ali dentro. Aí eles chamam a gente justamente para a gente entender qual que é esse objetivo. A gente tem o nosso time criativo e o nosso time técnico que vai entender como que a gente vai atingir esse objetivo comercial da empresa com um podcast e a gente vai desenvolver, realizar e lançar o podcast com o budget da empresa. E a nossa terceira parte, que é a parte mais óbvia de uma produtora de áudio, que é a parte de nós somos produtores de áudio. Então, tem muita gente que quer produzir podcast, mas não sabe o que é um microfone e também não quer aprender o que é um microfone, então a gente presta assistência técnica. Nós temos estúdios aqui em São Paulo, a gente está localizado em São Paulo, na Vila Madalena, então nós temos estúdios para gravação aqui. A gente também tem equipamento que a gente manda para a galera que quer gravar. Nós temos editores, a gente tem a parte de tratamento de áudio também, para a galera que grava em casa com um microfone de celular, um áudio tenebroso, e a gente precisa consertar, e a gente faz isso também. Hoje, aqui na agência de podcast, a gente tem umas 7 pessoas, ou 8, 6 ou 7 pessoas, e diretamente contratadas na agência, trabalhando na agência hoje. E terceirizados depende muito do projeto. Então, por exemplo, a gente fez um projeto com a Discovery Channel ano passado, em que a gente precisava fazer, além de podcast em áudio, precisava fazer podcast em vídeo também, e a gente precisava de muita gente para estar lá no meio de um evento, porque era um evento em que ia ter o pessoal conversando e queriam transformar isso num podcast. Então, assim como teria uma equipe de vídeo em um evento ou em um show, uma palestra, alguma coisa, a gente chamou os tipos de profissionais que a gente chamaria nesse tipo de evento. Então, câmeras, pessoal que cuida da luz, ou stagehand, esse tipo de gente, que até mesmo holds que sabem ligar uma mesa de som, já são pessoas que podem ajudar a gente chama essa galera para ajudar a gente nesse tipo de evento. Basicamente essa é a estrutura, não sei se ficou claro, se não ficou, fico feliz em deixar ainda mais claro. Acho que sim, acho que o Pedro gostou. Escreveu massa.
Turma, Bom, alguém tem mais alguma pergunta técnica? Senão eu vou continuar minhas perguntas não. Já o Natan já. Boa, Natan. Vamos lá. Qual tipo de podcast você acredita que tem mais adesão? Podcast com ou sem vídeo? Mais curtos ou mais longos? Boa pergunta também. adoro responder essa pergunta, porque é a pergunta que vem toda semana que uma empresa chama a gente para fazer um podcast e pergunta qual que é o podcast que mais dá certo? E aí eu sempre respondo dizendo qual que é o estilo musical que mais dá certo? Ou qual que é o filme que mais dá certo? É, depende do que tu está querendo fazer e depende qual é o teu objetivo final. Ah, hoje o mercado está começando no Brasil ainda, então a gente conhece muito podcast como uma mesa, três pessoas conversando e um apresentador tentando pescar uns cortes do entrevistado que vai falar alguma besteira e vai viralizar no YouTube depois. Mas o podcast pode ser muito mais que isso. Obviamente, esse é um tipo de podcast que dá muito certo, porque as pessoas se interessam nesse tipo de coisa e vale a pena fazer isso, mas não existe uma regra para dizer o que vai dar certo ou o que não vai dar certo. E eu tenho alguns exemplos que podem ilustrar isso. Por exemplo, um podcast que deu muito certo nos Estados Unidos, que foi feito pela Gimlet, que é uma produtora de podcasts lá de Nova York, é um podcast curtíssimo, de menos de 3 minutos de duração, que é feito especificamente para crianças ouvirem enquanto elas escovam os dentes. Porque as crianças precisam escovar os dentes por pelo menos 3 minutos, porque a criança tem pressa e quer ir brincar rápido. E aí o podcast é um podcast de historinhas, contando histórias infantis para segurar a criança lá por 3 minutos enquanto ela escova os dentes. E olha só, tem o patrocínio de uma escova de dente. Então funciona muito bem para essa marca. A gente teve outro caso que foi muito legal, que a agência aqui trabalhou, que é o caso da Premier Pet, que é uma empresa que faz alimentos para animais, cães e gatos. E eles entenderam que uma parte central de quem decide o que um cachorro vai comer ou não é a indicação do veterinário. Se o veterinário vai dizer essa ração é boa ou não. Então, eles fizeram um podcast específico para veterinários que vão escutar. Então, era um podcast sobre a saúde mental de veterinários, porque, em parênteses, veterinários é uma profissão que tem um problema de saúde mental muito maior do que a maioria das outras profissões. Por exemplo, médicos têm um número X de suicídios e veterinário é esse número vezes 4, porque realmente é bastante complicado. Então, eles fizeram um podcast voltado para a saúde mental do veterinário, pensando que apenas veterinários iam escutar com metas de plays muito específicas e muito baixas, entre aspas, mas é porque eles não precisavam que milhões de pessoas escutassem. Eles precisavam que um número específico que as pessoas certas escutassem. E esse podcast deu certo pra caramba para eles e trouxe um resultado muito bom para a empresa no longo prazo. Agora a gente pode olhar para podcasts, por exemplo, que são para o público e não para uma empresa específica. Quanto mais nichado o teu podcast for e quanto mais específico ele for, mais chance dele dar certo, porque ele vai atender uma parcela específica da população. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de corrida. Eu gosto de assistir Fórmula 1, gosto de assistir Rally, Stock Car, várias outras coisas. Existe um podcast que eu escuto que só conta histórias da época dos motores V10 na Fórmula 1, que é entre 1996 até 2006, se eu não me engano. Então, só entre esses 10 anos é esse podcast que conta a história apenas disso. É um podcast extremamente nichado, extremamente focado, mas que tem eu como ouvinte fiel todas as semanas. Então, o segredo de ter um podcast não existe. Não existe uma coisa que vai funcionar ou não. Ter vídeo ou não, ter adesão ou não, isso não influencia. Se tu encontra um nicho que tem um interesse, se tu encontra um problema que precisa ser resolvido, um assunto que precisa ser comentado e tu faz isso constantemente com qualidade, o teu podcast provavelmente vai dar certo. A única coisa que é extremamente importante, que tu não pode falhar, que a gente vê muitos podcasts falhando e a gente vê muitos podcasts dando errado por causa disso, é a questão da constância. Porque as pessoas que escutam podcast, elas escutam como se fosse um hábito. Então, eu sei que toda quarta-feira vai sair um podcast que eu gosto muito e toda academia na quarta-feira eu vou escutar aquele podcast. Se aquele podcast não sair na quarta-feira, eu vou procurar outro. E daí eu provavelmente vou achar outro podcast de quarta-feira e vou esquecer que aquele primeiro podcast existe, eu nem vou ter tanta vontade de escutar. As pessoas, elas experimentam muito menos com podcast e elas mantêm muito
com aqueles que elas já conhecem. Porque é um investimento grande que tu tem que fazer. Se tu vai escutar um podcast de 30 minutos, o teu investimento é muito maior do que tu ver um vídeo do YouTube de 30 segundos ou de 30 minutos ou de 10 minutos. Então é muito menos provável que tu vai experimentar um podcast novo do que tu vai experimentar um canal do YouTube novo. Então por isso que manter a constância é extremamente importante e os podcasts que mantêm a constância acabam sendo muito bem-sucedidos no futuro. Eu vi que É, tem mais pergunta do Pedro. tem, E tem. Ô Pedro, ótimo. você não quer abrir o áudio e perguntar? Se você quiser, fica à vontade, viu? Ele está perguntando o que vocês usam na agência para consertar os áudios que vêm com problemas. Eu conheço as ferramentas da Isotope, aquelas IAs que recriam a voz original. Você acha que já funciona bem? Olha, eu vou te Na falar. próxima ele abre. Show de bola. E, por favor, continue mandando todas as perguntas. Estou mais que feliz de responder todas. Assim, a Isotope é meu salvador, meu maior. Assim, ó, devo a minha vida à Isotope RX. Se não fosse pelo RX, eu não estaria aqui hoje. Porque hoje é o mais consistente e o que mais entrega resultado. Especialmente quando a gente tem áudios bem complicados, aqueles áudios que, sei lá, o cara gravou com um ventilador do lado, o microfone a 30 metros de distância, com um metrô passando do lado e uma ambulância salvando alguém na esquina. E o Isotope é a única ferramenta hoje que eu conheço que consegue deixar o áudio mais ou menos utilizável quando chega nesses casos aí. Especialmente o editor de espectro, que é a parte mais legal. Mas existem algumas ferramentas de inteligência artificial que fazem o trabalho do Isotope, basicamente, fazem o trabalho do RX, basicamente. Então, eles não recriam a voz, mas eles vão analisar o áudio mais profundamente que eu analisaria. Porque quando eu estou mexendo no Isotope, eu estou vendo o espectro lá e estou usando meus ouvidos, né? E eu tenho um limite humano e também na minha capacidade como profissional de conseguir identificar algumas coisas que eu posso fazer ou não. E não importa o quão bom eu seja como profissional, a quantidade de coisas que um computador pode processar sempre vai ser maior do que eu. Dito isso, ainda não está 100%. Essas inteligências artificiais ainda comem algumas palavras, ainda deixam o áudio um pouco robotizado ou deixam a voz um pouco abafada, assim, tu ainda precisa escutar e fazer o ajuste fino. Eu gosto de usar elas como alguma coisa, meio que como um primeiro passo bem fraco, que vai, tipo, dar a baixada geral no barulho e melhorar um pouco os problemas maiores, mais simples de resolver e vai economizar meu tempo nisso, coisa que eu demoraria 30 minutos para fazer, contando o tempo de processamento do computador. A inteligência artificial faz em 15 minutos, às vezes, menos 5. Agora, quanto à parte de recriação de voz, é extremamente assustador como isso está funcionando hoje em dia. Não chegou do ponto de eu dizer não precisa mais de pessoas. Gravando podcast, a gente pode só digitar e o podcast está pronto, mas a gente já usou podcasts aqui da agência em que a gente subiu o áudio em português e fez a tradução para o inglês com a inteligência artificial e é assustador o quão parecido fica. É muito, muito, muito parecido mesmo. Claro, tem algumas inflexões, algumas vogais que ficam meio Melodyne da vida, mas está muito, muito perto. Não confiaria meu trabalho 100% nisso, sem checar antes, ainda. Mas eu acredito que daqui a um tempo vai ser muito fácil fazer isso. Claro que a gente manda em português primeiro, então ela tem um, um monte de dados para ela analisar antes dela criar aquilo novo, né? Se fosse criar do zero, até hoje eu não encontrei nenhuma que cria algo legal do zero. Existem alguns atores de voz que tu pode comprar, que são atores de inteligência artificial, algumas empresas que vendem isso, mas eles funcionam muito mais para videogame do que para podcast. Algo que para falar algumas frases de efeito ou até mesmo para algumas músicas, se tu quer alguém que vai cantar algumas melodias de fundo ou um coral que vai fazer alguma coisa, isso funciona muito melhor. Para podcast, para manter uma conversa, até agora eu não encontrei nenhuma ferramenta que fosse 100% nisso. Mas deve estar para chegar, né? Sim, Ou só questão de tempo. Questão da tecnologia chegar lá. Ela está começando agora, então eu dou, sei lá, um ano e já vai ter algumas coisas
absurdamente, assustadoramente realistas por aí. Ou não, Nossa, né? Até hoje é, depois de 10 anos com instrumentos virtuais, a gente ainda grava um violino em vez de usar uma biblioteca da East West. Então, a gente ainda prefere gravar violino, por mais tecnológico que por mais que a gente tenha desenvolvido os instrumentos virtuais. Então, pode ser que nunca chegue lá, mas eu acredito que talvez chegue, não sei. já tem tanta coisa, né? Agora o seu outro xará, o outro Pedro Campoy, está perguntando assim: quanto uma empresa paga, em média, para fazer um podcast? E quanto um indivíduo paga? Então, ele quer, tipo, quase que um orçamento, para ter uma ideia. Ele pediu para você, que ele está generalizando, pediu para avisar que ele está generalizando, porque cada caso é um caso e ele entende isso, né? Então, seria a empresa, quanto a empresa gasta para fazer e quanto um indivíduo gastaria. É isso, né, Pedro? Depende muito. Isso. É isso que tu falou, cada caso é um caso e como qualquer profissional que tu perguntar, a resposta sempre vai ser depende. Não porque eu não quero responder, mas porque realmente depende. Mas depende do tamanho do projeto, depende do quanto a empresa está disposta a pagar, depende do quão bom negociador tu é, depende do quão bom profissional tu é. Então, na verdade, às vezes depende mais quão bom negociador tu é do que quão bom profissional tu é, mas enfim. Depende muito, cara. Existem pessoas que estão cobrando 100, R$ 200 para editar um podcast. Existem empresas que cobram pelo menos R$ 1.200 para editar um podcast de 30 minutos. Ah, eu, e, obviamente, depende da complexidade do podcast. Por exemplo, tem um podcast aqui na agência que eu estou produzindo nesse momento, que ele tem 10 minutos de duração e ele é um investimento da agência. Então, a gente está fazendo, é um nosso projeto, a gente está fazendo. Mas se a gente fosse fazer para qualquer outra pessoa, esse podcast de 10 minutos ia custar pelo menos uns 15, R$ 20 mil, porque é um podcast cheio de detalhes, em que eu preciso gravar muito Foley, eu preciso compor trilha, eu preciso gravar voz, gravar atores, buscar roteiristas, enfim, existem muitas coisas que envolvem podcast. Então depende muito do podcast que tu está falando. Se tu está falando do tipo de podcast que é aquele podcast de conversa, que é o que a gente vê por aí, que é uma mesa conversando e entrevistando alguém, tendo um vídeo ou não, depende muito da qualidade do vídeo que tu vai gravar, depende muito se é transmissão ao vivo ou não. Eu posso te falar os preços tabelados aqui da agência, em que a gente fala que a gravação aqui na agência, a agência de podcast, nosso estúdio, aqui na Vila Madalena, em São Paulo, a gente parte de R$ 300 a hora de gravação. E a edição depende de muitas coisas, especialmente do quanto que os podcasters escutam as nossas recomendações de microfone, o quanto eles gritam no microfone, quão longe eles vão ficar do microfone falando, quanto eles vão dançar na frente do microfone, quantas coisas essas a gente vai ter que colocar na tela, se precisa colocar, enfim, tela de computador, imagens, etc. Vai precisar de alguma edição específica. Aí depende, edição é um trabalho criativo, depende muito. Mas espero que eu tenha te dado uma ideia geral. Senão eu posso ser ainda um pouco mais específico. Nossa, foi legal. E me conta uma coisa, o pessoal dança muito na frente do microfone? Fica tipo, e aí a voz fala, né? Muito. Porque assim, eu vejo que a maioria aí parece que é profissional de música. Por mais que eu já trabalhei com música também, e por mais que cantor goste de fugir do microfone ou enfiar o microfone dentro da boca para cantar, e seja às vezes um pesadelo de fazer cantor aprender a técnica correta de segurar o microfone, no podcast é um pouco mais desafiante porque a gente não está falando de profissionais do áudio, a gente está falando de pessoas normais que só acabaram que foram convidadas para dar uma entrevista. Então são pessoas que geralmente nunca ouviram a própria voz. Então elas botam o fone de ouvido, escutam a própria voz e até ficam um pouco intimidadas, um pouco assustadas com isso. Então elas tendem a falar mais baixo às vezes, ou tentar fugir do microfone porque elas não gostam de ouvir a própria voz. Então todo esse tipo de coisa tu tem que identificar e baixar o volume do fone dela enquanto ela está gravando, porque daí tu sabe que ela não vai fazer isso. Ou quem sabe até falar para gravar sem fone,
porque aí vai se sentir mais confortável. Uma das coisas que acontecem mais frequentemente é quando tem mais de uma pessoa na frente, o microfone está aqui na pessoa e ela vai conversar assim com a pessoa que está do lado dela e está falando com o microfone, e aí fica horrível o som. Isso acontece muito, e é questão de só, enfim, orientar e depois consertar na pós, daquele jeito, né? As pessoas não gostam, né? Eu odeio a minha própria voz, mas é bem isso mesmo, né? Acho que a gente ouve de um jeito, né? Porque a gente ouve tanto com os ouvidos como dentro da, sei lá, acho que dentro da cabeça, não sei. E aí quando você vê gravado, quando você ouve gravado em algum lugar, né? Dá uma sensação de, nossa, minha voz é assim, coisa horrorosa, né? E acho que tem um pouco disso, né, Pedro? Quando a gente fala, a nossa voz ressoa na nossa cabeça inteira, basicamente. Então, a gente escuta não só com os ouvidos, a gente escuta com o crânio, basicamente. Inclusive, até tem uns fones de ouvido que eles não têm alto-falantes, né? Eles trabalham só com a ressonância dos ossos, que é horrível de escutar, mas é bem interessante. E quando a gente escuta a nossa voz no fone, a gente está escutando só com os nossos ouvidos, não tem a nossa caixa cranial para fazer a voz parecer um pouco menos pior. Mas o que eu falo sempre é que o ideal é tu se acostumar com a tua própria voz, aprender a gostar dela, porque, um, tu Não vai vai estar mudar, usando né? a tua vida, e dois, porque quando tu usa fone de ouvido, tu acaba gravando muito melhor. Tu não só intuitivamente vai saber se tu tá próximo o suficiente do microfone, mas também tu vai ficar muito mais focado na conversa, tu vai ter menos distrações. Isso a gente vê muito dentro do estúdio. Então, mas, enfim, preferências de cada um, né? Porque ah lá, o Elton tem uma outra, um comentário aqui, que quando ele ouviu a voz dele gravada pela primeira vez, ele achou que era outra pessoa, que é bem estranho mesmo e leva tempo para acostumar. É verdade, nossa, horrível. E às vezes até, assim, né, a gente tem aqui no meu, eu tenho um outro escritório aqui atrás de mim, e tem um cara que ele faz TikTok de Hot Wheels, e a voz dele é muito grave, às vezes as duas portas fechadas eu consigo ouvir ele falar, né? E aquele blu, 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 blu. E as pessoas comentam nos vídeos dele, pô, cara, para de forçar a voz, para de forçar a voz, mas não é a voz da pessoa mesmo, né? E aí, quando vai no vídeo, tem muita gente, além de falar isso, né? Tem muita gente que fala, pô, voz de locutor, porque a voz é muito grave, né? Então, e ele sempre falou para mim, assim, quando a gente se encontra no corredor, ele fala, pô, eu não gosto da minha voz, eu acho minha voz feia, não sei o quê. E é um vozeirão, assim, né? Nossa, não, não é. Então, é realmente isso do ouvir de um lado, de outro, né? Sair da caixa craniana, sei lá, né? A gente se acostuma com a voz de um jeito porque a gente escuta ela a vida inteira de um jeito. E daí, quando a gente escuta de outro jeito, acaba sendo. É diferente. Mas, cara, se tu não gosta da tua voz, sinto muito, não tem o que fazer. Não tem jeito, né? Tem que fazer uma operação, sei lá, qualquer coisa do tipo. Não passa. Só. Não. Não passa. Vai ficar ruim. Ô Pedro, e e conta pra gente alguma curiosidade, assim, alguma coisa que você lembre de gravar podcast, de falar com a turma aí, se vocês têm alguma, sei lá, acho que uma curiosidade mesmo, né, pra gente saber. Olha, eu posso falar sobre, enfim, o pessoal que gostaria de trabalhar com podcast, não esperem muitos desafios, de áudio, porque é muito simples. É, Tecnicamente falando, a gente está falando de dois, três microfones no máximo, e com a parte do. Ah, ótima pergunta do Pedro, em relação ao padrão de volume. É o mesmo da música? Como funciona isso? Essa é a maior dor de cabeça da minha vida, porque não existe. Na teoria existe, mas não existe. Então, tem as diretrizes do Spotify que tu pode seguir, mas honestamente ninguém segue. E aqui na agência de podcast a gente tem o nosso padrão, que a gente sabe que soa bem. A gente experimentou com porque quando a gente lança, vocês obviamente sabem, quando a gente manda algo para o Spotify, em podcast não é do mesmo jeito que a gente manda música, não é não é pela, enfim, pela One RPM ou uma distribuidora dessas. A gente tem uma distribuidora de podcast que faz isso, e a gente usa a própria do Spotify, que é o Anchor.
mas o Spotify, obviamente, comprime esse arquivo até não poder mais, porque ele quer que, enfim, seja fácil de transmitir e ocupe pouco espaço e essas coisas. Então, a gente fez vários testes para ver o que funciona melhor. E o que testa melhor, a gente segue geralmente o padrão normal de música, menos 16 loops, que tá ok e acaba soando bem para todo mundo e tenta não passar os picos de menos um decibéis, porque aí geralmente, se tu seguir isso, não o algoritmo do Spotify que comprime não vai, enfim, causar muita saturação no teu áudio. Ainda vai, mas não tanto. Mas ele não é tão consistente assim também. Então, às vezes tu tem que experimentar um pouco e ficar testando, porque não existe um padrão. E muda de plataforma para plataforma. YouTube, às vezes, tem um som muito melhor que o Spotify. E o Apple Podcasts também é diferente. Então, e também depende da plataforma que tu vai usar. Se tu vai usar Anchor para subir ou se tu vai usar Spreaker para distribuir, também depende muito. Então, infelizmente, não tem um padrão ainda. Ah, Spotify também não tem definido um padrão para podcasts, tem um padrão para música, e eu acabo usando esse padrão de música e ajustando quando necessário. Mas para o pessoal que quer trabalhar com podcast, vocês não vão encontrar muitos desafios técnicos. O maior desafio técnico que vocês vão encontrar vão ser pessoas que não sabem gravar áudio e vocês precisam consertar na pós coisas que são bem mal gravadas, na teoria. Mas o principal que eu diria é que vocês precisam, tu tem que aprender a lidar com pessoas. Esse é o principal de podcast. Porque, honestamente, a parte de edição de áudio, mixagem de áudio, tratamento de áudio, não, a barra de exigência da maioria dos clientes é muito baixa, porque eles não entendem, não são músicos que vão escutar isso como se fosse a obra-prima deles, como se fosse o trabalho deles, e vão dizer, nossa, é isso mesmo, ou melhor, aumenta esse baixo, as frequências baixas estão meio estranhas, o reverb não tá bom. Geralmente, se tu vai trabalhar com empresas, as pessoas que vão te contratar são pessoas que trabalham com publicidade, pessoas que trabalham com marketing e não entendem de áudio especificamente. São pessoas que gostam de música, às vezes gostam de um pouco de produção, sabem um pouco de edição de vídeo, mas que vão escutar um áudio que está mais ou menos e vão achar que está ótimo. Então, um dos grandes desafios justamente é tu continuar se desafiando para deixar o áudio cada vez melhor, porque a cobrança não vai vir externamente, a cobrança tem que vir internamente. Então, por exemplo, aqui na agência, a gente se cobra internamente. Eu mando para os outros editores e falo, meu, me diz o que está ruim para mim melhorar. O cliente aprovou, o cliente está feliz, o cliente já pagou e ele não vai querer outro arquivo agora para se incomodar, mas eu quero fazer meu trabalho melhor. Então, essa cobrança tem que vir internamente. E, querendo ou não, a maioria dos clientes vão querer coisas mais eficientes, mais rápidas, mais baratas. Então, e com o avanço da inteligência artificial, no futuro, tu não vai precisar gastar todo o tempo que eu gasto, tanto tempo que a gente gasta comprimindo um áudio, equalizando um áudio e usando compressão multibanda para deixar a voz perfeita e usando aquele gate perfeito para cuidar de todo o vazamento do microfone do cara do lado que grita demais. A gente não vai ter esse tempo para investir, porque a gente precisa fazer isso da forma mais eficiente possível. Então, a parte de lidar com pessoas é a mais importante de todas. Inclusive, eu já ouvi muitos engenheiros de áudio que trabalham com música dizer que é a mesma coisa na música também. Tu tem que ser muito bom na parte de engenharia, mas tu tem que ser ainda melhor lidando com pessoas. Porque a maioria das pessoas que vêm aqui gravar na agência pela primeira vez estão super nervosas. Vem o advogado mais incrível de São Paulo, quase falei um palavrão aqui, mas vem um advogado incrível aqui de São Paulo que ganha todos os casos e quando chega na frente de um juiz ele fala e ganha todas as audiências e ganha o coração de todo mundo que está assistindo essa audiência, mas ele entra na frente do microfone e ele se fecha todo, está nervoso, está tremendo porque ele nunca falou na frente do microfone. E o teu trabalho é fazer esse cara virar aquele advogado na frente do juiz de novo, como produtor de podcast. Teoricamente, como menino da técnica, esse não seria meu trabalho. Meu trabalho é fazer com que o áudio fique bom e que o microfone funcione direito. Mas, como produtor de podcast e como um cara que quer que esse cliente volte, quer que esse cliente escute isso e diga, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse falar tão bem assim, o meu trabalho é conversar com esse cara, deixar ele de boas e fazer ele perceber que ele consegue fazer algo muito mais do que tremer na frente do microfone. Então, lidar com as pessoas é muito mais importante
do que qualquer qualquer software, qualquer plugin, qualquer digital audio workstation que vocês aprendam a usar, qualquer microfone diferente que lancem. Porque daqui a pouco a inteligência artificial vai fazer tudo isso. Mas a parte de lidar com pessoas, a inteligência artificial nunca vai fazer. E é isso que faz a Nunca diferença na vida. vai. Pedro, última pergunta, tá? Porque quando a Tatiana aparece aqui, é a hora que a gente já tá, tipo, na hora do negócio. E eu sempre ultrapasso a hora. Eu gosto de bater papo, então Eu conheço a cara de braba dela. não, já apareceu aqui, aí eu já, nossa, tá na hora. Mas é a última, tá? Do Elton, eu achei legal aqui, ó. Para podcast, vocês usam outro software para tratar o áudio, como Melodini, e para afinação, ou Pitch Shift para mudar tom? O Melodyne, cara, Melodyne. é uma ferramenta muito específica para cantor, né? Até porque não tem como afinar uma pessoa falando. Mas, por incrível que pareça, a gente usa Melodyne, não só o Melodyne, mas tem um, uma edição específica dentro do Isotope RX, que eu não lembro exatamente o nome da ferramenta, mas ela trabalha com pitch e com intenção de voz também, que funciona muito bem para podcasts com que precisa de uma certa atuação. Então, podcasts de audiodrama, podcasts de ficção, não necessariamente podcasts de conversa. Esses daí eu vejo motivo para usar a Melodyne, mas assim, muito esporadicamente e honestamente é muito melhor fazer o cara gravar de novo se ele está no estúdio. Agora, se ele viajou para outro planeta e não consegue gravar, daí realmente tem como usar isso. Em alguns casos específicos, eu usei o Melodyne para fazer uma pessoa fazer uma pergunta quando ela não fez uma pergunta. Quando a gente faz uma pergunta, a gente termina geralmente com a inflexão para cima, né? E quando a gente não faz uma pergunta, a gente com a inflexão para baixo. Então, teve algumas pessoas que gravaram aí que estavam um pouco nervosas, que falaram meio estranho e daí depois não podiam voltar para regravar. E eu precisei cortar o podcast loucamente para fazer aquela conversa estranha fazer sentido. E aí eu usei o Melodyne para criar tipo, fazer uma frase virar uma pergunta, quando na verdade era uma afirmação. Mas tirando isso, tu provavelmente nunca vai usar Melodyne. É só nesses casos muito, muito, muito específicos que acontecem Bom, eu trabalho com podcast fazem 4 anos, eu usei isso uma vez. E teoricamente eu usei porque eu queria, porque na teoria não precisava, dava para regravar. Mas eu só queria fazer muito, então eu fiz. Legal. Pô, super. Ah, nossa. Pedro, muito obrigada, viu? Olha, em nome da Fulseio de novo, da Carol, que não pôde estar aqui com a gente, super, super obrigada, viu? Tenho certeza que o pessoal gostou. Tá todo mundo. É que assim, a gente já fica uns dias com a mesma turma, a gente já sabe, né? Eles são mais quietinhos, mas eu tenho certeza que o pessoal gostou, viu? Foi bem legal mesmo. Então, em nome da Full Sail, eu te agradeço mais uma vez e a gente se vê em breve, né? Alguém está falando de setup. No estúdio usamos Proto Tools e às vezes o Logic Pro X para fazer os podcasts. Tem outra opção? Mas você tem 1 minuto para responder, Pedro, que você fala mais que eu. Então, Eu não, eu sou quietinho, eu sou tímido. Mas, não, eu que agradeço imensamente a Fuseio, sempre um prazer estar aqui. Enfim, sempre um prazer estar envolvido com a Fuseio. Respondendo a pergunta do Luan, eu pessoalmente amo o Pro Tools. Para mim, casava com o Pro Tools junto com a Isotope RX. Então, para mim, são as duas razões do meu viver, é Pro Tools e a Isotope. Mas o Logic funciona muito bem. Acho que o Logic para um estúdio faz mais sentido hoje, porque tu compra ele uma vez e não precisa ficar pagando todos os anos como o Pro Tools. E se tu vai trabalhar eu senti mais facilidade de trabalhar com outras pessoas no Logic, porque mais pessoas hoje têm Logic do que Pro Tools, o que para mim é muito estranho, porque antigamente muita mais gente tinha Pro Tools do que Logic. Mas tem gente que usa Reaper, tem gente que usa Studio One, tem gente que usa Ableton. Cara, podcast, honestamente, Audacity funciona. Se tu gravar áudio e gravar com uma sample rate boa e tiver um amplificador bom e um microfone mais ou menos, tu tá feito. Tá bem tranquilo. Não precisa se estressar com isso, não.